Meu Deus do céu! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Oh, meu Deus, e essa palavra vai trazer paz para sua mente, vai acalmar o seu coração e vai colocar você no eixo. Sabe, talvez você veio por essa mensagem por causa do título. Sabe, talvez dentro da sua mente tem uma guerra acontecendo e você não consegue digerir as coisas, você não consegue colocar ordem na sua vida, você não consegue ficar em paz, a sua mente não desliga, você deita pensando e não consegue desligar os seus pensamentos. Mas hoje eu quero declarar que o Senhor vai colocar uma bandeira de paz na sua mente e você vai voltar a dormir noites completas e Deus trará solução para a sua vida. No nome de Jesus, eu posso contar com os amados de Itajaí para crer nessa palavra. Aleluia! Olha, eu só vou te pedir uma coisa antes da gente começar, lembra? Agora é aquela parte: curte o vídeo, comenta, compartilha. Não é verdade? Quando você faz isso, o YouTube fala: nossa, que mensagem boa! E manda para mais pessoas. E como o que a gente deseja é que chegue o mais longe possível, você pode ser um instrumento de Deus agora, já no começo dessa palavra. Você pode mandar para todo mundo. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu estava esses dias numa cidade e um prefeito me encontrou e disse: Dave, você não acredita, mas tem uma pessoa na minha família que por causa dele, basicamente todo mundo conheceu Jesus. Sabe por quê? Porque o grupo de WhatsApp da família segunda-feira bomba de manhã. Aleluia! Ei, lindo, manda para todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos chegando em 20 milhões de inscritos. Eu sei o que você vai dizer. Nossa, eu olhei aqui, tá quase 11 milhões só. Pois é, porque falta você. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Antes de ir para a mensagem, um último recado importante. Eu quero convidar você a conhecer a nossa associação evangelística que tem mudado e transformado a vida de milhares de pessoas. E você pode ser parte dessa história como um voluntário, como um doador, como um dos nossos Arões. E de verdade, o que Deus tem feito é sobrenatural. E para você conhecer mais, todas as informações estão aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Amém. Nossa, parece até que a gente ensaiou, não é mesmo? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mensagem é uma daquelas palavras que, para que ela seja gerada, ou melhor dizendo, ministrada, ela precisa quebrar o nosso coração primeiro. Ela precisa moldar a nossa mente primeiro. E durante muito tempo eu fiquei, paralisado nessa mensagem, porque entendo que ser curado é importante para que você possa ser um gerador de cura. Mas o problema que traz à luz esse texto que vamos ler é o que todo mundo padece, que é quando a nossa mente ela não desliga, que é quando você não consegue separar as coisas, quando os problemas parecem ser muito maiores do que na verdade são, por causa dos nossos pensamentos. Um dos livros que eu li sobre isso há muito tempo era sobre batalha da mente. E entender que a nossa mente é um campo de batalha já é um começo sensato. Porque a maioria das coisas da nossa vida acontecem aqui. Nem todas são reais, às vezes só estão aqui.
Durante todo esse processo de entender o que Deus queria, de conhecer ainda mais sobre o tema, me lembro que um dos meus estudos foi descobrir uma expressão nova do nosso tempo chamado overthinking, que é quando você pensa demais. E eu não sei aqui quantas pessoas já perderam o sono porque não conseguiram desligar a mente. Você deita e aquele problema durante o dia, o que você está passando, volta à sua mente. E aí os seus pensamentos começam a ser atacados, a sua mente começa a ser invadida. E aí começa a vir na sua mente mensagens que parece que é você falando para você: não vai dar certo, a sua vida acabou, não tem saída, não tem o que fazer, não vai dar certo. E aí você começa a ouvir os seus pensamentos e começa a acreditar que os seus pensamentos são verdade. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é: nem tudo o que você pensa é uma verdade. Nem tudo aquilo que vem na sua mente é uma verdade. Pelo contrário, às vezes você está sendo enganado, desmotivado, desacreditado pela sua própria mente. A sua mente não fala a verdade. A sua mente constrói realidades que não existem. E se você não ter cuidado, sua mente será dominada por maus pensamentos e a sua vida será o reflexo do que aquilo que a sua mente projetou. Só se torna verdade quando você acredita e coloca em prática aquilo que está aqui dentro. Por isso que isso é uma guerra constante. Você sai de uma noite como essa e se você não cuidar, pensamentos invadem a sua mente dizendo: não acredite no que você ouviu, não acredite, com você não funciona, dá certo com os outros, mas na sua vez não vai ser assim. E essa é a parada. Nós não conseguimos controlar a nossa mente. Um dos textos do salmista diz o seguinte: os meus pensamentos se multiplicam dentro de mim. Sabe, você não queria, mas quando você vê, está pensando. Então a guerra, ela é muito mais difícil do que a gente imagina. E o texto que eu vou ler, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Abra comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 6. Eu quero que você veja comigo o que está acontecendo aqui. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor. Em algumas outras versões a Bíblia vai dizer: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Você está comigo? Amém? Eu quero que você grava isso aqui. Davi ficou angustiado, só que no final tem uma vírgula. Porém, Davi fortaleceu no Senhor. 2 aleluia. Não, vai melhorar já. Quer ver? Calma. É que eu que estou ansioso. E Davi disse ao Abiatar, o sacerdote: traga-me o éfode. E Abiatar trouxe a Davi. Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás e sem falta recuperará tudo. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. A nossa vida, ela é causada por vários problemas. Isso é normal. Ser humano que não tem um problema, não tem uma dívida, uma esposa. Amém. Não, eu vi um vídeo esses dias, achei interessante. Diz que um homem sem uma mulher que briga com ele, um carro que dá problema e uma dívida é só um menino. Mas eu discordo. Até porque a minha esposa está olhando para mim agora e eu fiquei com medo. Mas brincadeiras à parte, a vida nossa, ela é assim. Problema todo dia. Todo dia tem um problema. Todo dia tem um BO. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Não há um momento assim que você diga: uau, não há nada acontecendo agora. Bom, é meio alienígena se você viver isso. Porque o ser humano é assim. A questão é como você recebe o problema e como você resolve o problema.
Uma das coisas da nossa maturidade cristã e humana é que à medida do tempo você vai entendendo que algumas coisas não adianta fazer nada, não adianta se incomodar, não adianta brigar, porque o próprio tempo resolve. Algumas outras coisas você aprende da pior maneira, agora outras você fermenta dentro de você. E minha mãe dizia, quando eu era pequeno, eu ouvia dela dizendo: você faz tempestade em um copo d'água. E outras a gente faz isso. O problema não é tão grande, mas a gente fomenta na nossa mente e maximiza ele, vai deixando ele maior. Só que nesse caso de Davi, o problema é grave. O problema não é um problema comum, é um problema difícil. Davi está voltando para Ziklag. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que os amalequitas entraram, invadiram e levaram sequestrados, cativos, todas as mulheres e filhas, inclusive de Davi. Então quando os homens chegam e veem aquela circunstância, lembrando a vocês que estamos falando de homens de guerra, homens valentes, homens fortes, a Bíblia vai dizer que eles choram até perderem as forças. Tamanho é o desespero, tamanha é a dor, e na nossa vida é assim. Tem coisas que sim, é problema, é difícil mesmo. Só que o que você faz com aquilo, a maneira que você vence aquilo, determina como será o seu destino em relação à dor que passou. E aí você olha Davi, e aí Davi, a Bíblia diz que ele chora até perder a força. Todos os homens choram até perder a força. Isso é a dor aguda. É quando você chora, a força acaba e você não parou de chorar porque a dor passou, mas porque você não consegue mais. Isso é Davi. Só que eu entendo que o choro, pelo menos para alguns, é meio que um alívio. Você chora, a lágrima leva consigo, e talvez não é mais a mesma medida de dor que permanece. Por isso que alguém vai dizer que secou as lágrimas, não há mais como chorar, porque parece que até aquilo que lhe restava não tem mais como possibilidade. Mas o que vem aqui agora é uma coisa interessante. Davi angustiou-se. Sabe o que é isso? Ele trouxe a guerra de fora para dentro. E aqui a gente começa a mensagem. Quando Davi traz a guerra de fora para dentro, o problema de fora para dentro, então agora a guerra não é mais externa, agora a guerra é interna também. A dor agora invade a alma de Davi. E é nesse momento que a gente começa a entender porque às vezes nós estamos tão cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque guerras externas foram trazidas para dentro. Começaram a morar aqui dentro, conseguiram espaço, moradia, tenda, estão aqui. Então quando a guerra entra para dentro, então a angústia é parte da nossa vida. A angústia não é uma tristeza momentânea, a angústia é uma tristeza que cola na alma. Uma pessoa angustiada, ela pode estar num lugar de festa e o semblante dele está caído, o semblante dele está para baixo, porque a angústia cola, ela impregna, ela drena a nossa força, drena a nossa alegria, drena o nosso ânimo, drena de nós. Só que aí a palavra de Deus vai continuar dizendo que ele angustiou-se e agora a pressão externa aumenta, porque os seus aliados ameaçam apedrejar ele. Então o que já é agudo, o que já é grande demais, agora vai piorar, porque quem deveria ficar do lado dele ameaça apedrejá-lo. E essa é a questão, lidar com as pressões. Davi agora precisa tomar uma posição em relação àquilo que está acontecendo. E a primeira postura de Davi é extraordinária e pedagógica. A Bíblia diz que ele fortaleceu no Senhor e animou-se nele. Diga para quem está perto de você: você não consegue vencer uma guerra externa se a interna for mais forte que você. Nossa grande questão é que quando tentamos resolver os problemas sem resolver a nossa mente, os problemas acabam e a nossa mente dirá para nós que eles ainda continuam de pé.
E essa é a realidade. O que eu amo em Davi é o Davi dizendo: ei, seguinte, chama o sacerdote, traga a veste sacerdotal, que é o que a Bíblia chama de efode ou éfode, cada um fala numa pronúncia diferente, essa palavra não é uma palavra em português. Mas o que ele está dizendo é: vamos começar do começo, sabe, vamos chamar do princípio. E o princípio é: a dor é grande fora, a dor é grande dentro, mas eu não me movo sem ter a cura do Senhor aqui dentro primeiro. Eu não vou para frente antes que Deus entre na circunstância e me dê a direção daquilo que eu preciso fazer. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento? Levem cativos os seus pensamentos a Ele. Sabe o que o apóstolo está dizendo, Paulo? Ele não. Para você tomar qualquer decisão, tire os pensamentos ruins e coloque na mão do Senhor. E peça para que Ele coloque dentro de você pensamentos de bênção, pensamentos de paz, pensamentos de alegria. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Nossa cabeça nunca vai ficar vazia, mas o que nós podemos pedir é para que Deus substitua os pensamentos, substituam as mentiras por verdades eternas dentro do nosso coração. A sua mente está dizendo para você: você não consegue, você não vai dar conta, você vai desistir. Aí você pega esse pensamento e diz: Deus está na tua mão. Aí a palavra de Deus vem para você: você é forte, corajoso, você vai além, você vai conseguir, você vai vencer. Eu sou contigo por onde você for. Se passares pelas águas, não vai te afogar. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Essa é a diferença dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus, porque são tão altos aleluia, que nós não conseguimos atingir. Sabe qual é a loucura? Quando você se coloca na presença de Deus e o Senhor começa a revelar a você verdades sobre você que você nunca, imaginaria ouvir. A vida toda você ouviu que não dava, mas Deus chega para você e diz: vai dar. Eu sou com você. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa é a diferença. Eu estou feliz porque o Glória a Deus nasceu no meio de Itajaí agora. E agora vai ficar mais fácil de pregar e mais demorado para acabar. Então vamos continuar. Diga: Davi está agora começando da maneira certa. Amém. Não resolve nada fora, resolve dentro. Deus, o pau está torando. E o que rola nas redes é que a gente não vai conseguir. Será? Irmão, nada é mais guerra da mente do que essa trend. Será? Irmão, o será tem dominado o coração de tanta gente que não avança, porque acredita mais no será do que você vai conseguir. Irmão, para todo você consegue de Deus, tem um homem do nosso lado gritando: será? Só que a boa notícia para você é que Davi consulta o Senhor, e a resposta de Deus para ele é: vá. Vá atrás do encalço deles, vá. Se você não dá um glória a Deus, eu vou aí, tá bom? Não, calma, não é agora não. Davi consultou ao Senhor dizendo: devo perseguir esta tropa? Lembra? Entraram em Ziclag, queimaram tudo e levaram as mulheres e as meninas presas. Aí Davi, depois de chorar, depois de ser afligido por fora e por dentro, se fortalece no Senhor.
Ao invés de Davi se trancar no quarto, apagar a luz e ficar debaixo da coberta, dizendo: ó céus, ó vida, ó azar. Não, ele se fortalece no Senhor. Deus, eu preciso de socorro. Eu não consigo sozinho, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu vou dizer para você o que Davi escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou dizer outra coisa que Davi escreveu: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Ei, substitua os pensamentos, tire as mentiras para fora e coloque as verdades do Senhor. Se fortaleceu, agora vai e pergunta: Deus, devo ir atrás do encalço daqueles que fizeram o mal? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Não, meu Deus, não vai dar tempo de os amalequitas matar ninguém. Não vão conseguir destruir nada, não vão tirar nada de você. Vai atrás, persegue, você vai conseguir. Irmão, se a gente fica dependendo da nossa mente, a nossa mente diz: não dá mais tempo, esquece, perdeu a oportunidade, não tem mais o que fazer. Deus está dizendo: vai, persegue, vai atrás, você vai conseguir. Vai, levanta, sacode a poeira que você vai conseguir. Não, Senhor, mas estou atrasado, cheguei tarde demais, já está tudo queimado, não tem mais o que fazer. Levanta, persegue, não vai perder absolutamente nada, não vai perder nada, você vai conseguir. Meu Deus, eu estou falando alguma coisa para alguém aqui essa noite. Eu estou falando para você agora. Não acredite na que a sua mente disse para você. Você vai conseguir, o Espírito Santo de Deus é contigo. Não vão conseguir roubar, não vão conseguir tirar de você, não vão conseguir aniquilar o que Deus tem para a sua história. Só levanta, parece que tudo se perdeu, mas ainda há uma chance. Levanta e vai. Amém. Verso 18. Davi recuperou tudo. André, Davi, por que a Bíblia é tão boa para ler dessa maneira? Davi recuperou tudo. Você quer mais? Você quer mais? E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojos, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi, de novo, recuperou tudo. Eu vou terminar. É doido isso, porque eu vejo muita gente dizendo que está cansado da vida, que não aguenta mais. Mas hoje o que eu percebo é que não é da vida que você está cansado, mas é da sua mente, que você acredita mais do que naquilo que Deus fala para você. É mais os seus pensamentos que você acredita que às vezes são difíceis, doloridos, deprimentes, que colocam você para baixo, que te deixa tão cansado. É mais naqui do que daquilo que Deus tem para você. Quando você substitui os pensamentos, quando você aplaca aquilo que te governa e deixa a voz de Deus entrar no seu coração e na sua mente,
com toda certeza você não ficará cansado, mas você descansará no Senhor de maneira completa. E guarda o que eu vou te dizer, você não perderá nada. Você irá recuperar tudo. Problemas que parecem grandes serão pequenos para você. Gigantes intransponíveis para todos, para você será pequeno. Porque se o gigante está lá, mas na sua mente ele parece pequeno, ele será pequeno. Sabe o que a Bíblia diz? Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Quando a nossa mente é dominada pelo Senhor, a gente tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem para fazer. Você não pegou, eu vou melhorar. Irmão, quando você está convencido do Deus que você serve, da palavra que você carrega, você fica perigoso. 3 aleluia, eu vou falar de novo. Quando você está convencido do Deus que você serve, da palavra que você carrega, você fica perigoso. Porque você tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem de viver. Você tem ousadia para falar aquilo que ninguém tem coragem para falar. Você se move numa dimensão que não combina com a normalidade. Enquanto todo mundo está desistindo, você está avançando. Enquanto todo mundo está retrocedendo, você está avançando para mais longe, em direção àquilo que Deus tem para você. A sua mente tentou dizer que você não conseguia. A tua mente tentou te contar que não daria certo. Mas você descobriu que nem tudo que a sua mente diz é verdade, mas que tudo aquilo que a palavra de Deus fala, sim, isso é uma verdade plena e completa. Portanto, você venceu a sua mente, então não há nada mais que você não possa vencer no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Escuta isso, eu gravei aqui para não esquecer. Ainda bem que eu marquei para não esquecer. Se você olha para Davi e entende que a ordem que ele fez é correta, você descobre como vencer qualquer batalha na sua vida. Escute bem. Davi não lutou uma batalha sem vencer a batalha da mente primeiro. Se ele não consulta o Senhor e não recupera suas forças, suas decisões não seriam tomadas mediante a voz do Senhor, mas crivadas pelo medo da perda. E se assim fosse, as mulheres e as filhas não seriam recuperadas, e nenhum dos despojos seriam recuperados novamente. Porque a estratégia mais inteligente para uma guerra normal é: espera os seus inimigos esquecerem de você, e depois você os alcança. Davi fez algo que é contra qualquer regra e parâmetro de guerra. Você não vai no encalço daqueles que destruíram tudo. Você recupera as suas forças. Você coloca a casa em ordem, reconstrói as muralhas e depois sai para a caça. Só que Davi, se esperasse isso, se ouvisse o que aqueles que queriam apedrejar como conselho, teria perdido tudo. Por isso que é bom quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, a voz do medo não tem poder para nos governar. Quando ouvimos a voz de Deus, a voz do medo não consegue mais nos paralisar. Quando ouvimos a voz de Deus, nossos pensamentos intrusivos não conseguem mais ter poder sobre as nossas decisões. Porque todo pensamento de paralisia, todo pensamento de covardia, todo pensamento de medo é aplacado por uma fé que não tem mais como segurar. Alguém vai dizer, não vai dar certo, mas você está cheio de Deus, você diz, não, no Senhor eu posso todas as coisas, e Ele está comigo, eu vou conseguir.
Aí a voz do medo diz: não, você é pequeno demais para essa batalha. Mas a voz do Senhor na sua mente diz: eu estou com você, e não há nada que você não possa comigo ao seu lado. Ei, lindo, alguém se levanta e diz: não viaja, você não dá conta, você não está preparado o suficiente. E a voz do Senhor vai dizer: eles estão certos, você não está preparado, mas eu estou com você, e não há nada que eu não possa fazer através de você, e é comigo do meu lado. Ei, gravou o que eu acabei de dizer? Não é sobre aplacar a mente, a gente não consegue, é sobre substituir os pensamentos. Davi só venceu porque aplacou a mente com novos pensamentos. Ei, me animei, chama o sacerdote, agora vamos perguntar para Deus o que é para fazer. Você entendeu? Tem problema que só é grande aqui, ó. Tem guerras que só são grandes aqui. Quando você coloca na frente dos seus olhos, você vai dizer: nossa, era isso que me fazia chorar? Era isso que estava tirando meu sono? Era isso aqui? Pois é, enquanto estava aqui dentro parecia grande demais. Agora quando Deus tira de dentro de você e coloca na frente dos seus olhos, você vai dizer: sério? Era só isso? Na maioria das vezes era só isso mesmo. Sabe, nossa cabeça tem um poder absurdo de fazer parecer grande aquilo que é pequeno demais. Mas a partir de hoje, eu quero declarar que você não vai perder mais nenhuma noite de sono por causa dos seus pensamentos. Não, irmão, você vai voar agora. Não, você vai voar. A partir de hoje, você não vai perder mais nenhuma noite de sono por causa dos seus pensamentos. Ei, irmão, você vai desligar com uma facilidade tão grande, mas tão grande que nem você vai acreditar. Até os seus pensamentos vão ficar perdidos. Ué, mas ele não ia ficar sem dormir mais uma noite? Ué, mas ele não estava com medo? Aí você vai dizer para os seus pensamentos: eu estava, porque agora sei que o Senhor está comigo, e que Ele é aquele que vai à frente, abrindo o mar, acalmando tempestades, mudando histórias, ressuscitando mortos, fazendo todos os milagres necessários para que o caminho continue. Portanto, a sua mente não terá mais poder sobre você, mas a mente de Deus governará o seu coração e as suas emoções a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Nunca mais seremos governados e derrotados pela nossa mente, mas pelo contrário, Jesus, hoje nos levantamos em vitória. Hoje vamos nos mover em fé. Desligaremos, Senhor Jesus, a incredulidade da nossa mente. Tiraremos de ação o pessimismo de dentro de nós e nos moveremos de acordo com a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.